Você tem medo de desenvolver câncer de intestino? Se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar isso. Esse tipo de câncer está entre os mais comuns no Brasil, e os números têm preocupado especialistas. Só no estado do Rio de Janeiro, milhares de novos casos são registrados todos os anos. Agora preste atenção neste ponto. Muitos desses casos poderiam ser evitados ou tratados com muito mais sucesso, se fossem descobertos mais cedo. Por isso, entender como essa doença surge, e o que pode ser feito para preveni-la, pode fazer uma enorme diferença. O câncer de intestino, também chamado de câncer coloretal, é um tumor que se desenvolve no intestino grosso, que inclui o cólon e o reto. Hoje ele já está entre os tipos de câncer mais comuns no Brasil, e isso tem se tornado uma preocupação crescente para especialistas e autoridades de saúde. Estimativas indicam que o país registra cerca de 44 mil novos casos todos os anos, com maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. E existe um motivo para esse aumento. Especialistas explicam que parte desse crescimento está relacionada às mudanças no estilo de vida da população. Alimentação rica em alimentos ultraprocessados. Sedentarismo. Obesidade. Consumo frequente de álcool. E tabagismo. Todos esses fatores aumentam significativamente o risco de desenvolver a doença. Outro detalhe que tem chamado muito a atenção dos médicos é o seguinte: o câncer de intestino, que antes era mais comum em pessoas acima dos 60 anos, está sendo diagnosticado cada vez mais em pessoas mais jovens. Isso reforça ainda mais a importância da prevenção. Na maioria dos casos, o câncer de intestino começa de forma silenciosa. Ele geralmente se inicia a partir de pequenas lesões benignas chamadas pólipos, que surgem na parede interna do intestino. Esses pólipos podem levar entre 10 e 15 anos para se transformar em um tumor maligno. E aqui está uma informação muito importante. Esse longo período de evolução é justamente o que torna a prevenção possível. Quando essas alterações são detectadas durante exames preventivos, elas podem ser removidas antes de se transformarem em câncer. Entre os sintomas mais comuns da doença estão: presença de sangue nas fezes, dores ou cólicas abdominais persistentes, alterações no funcionamento do intestino, como diarreia ou prisão de ventre, perda de peso sem motivo aparente, e também fraqueza ou anemia. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. Nas fases iniciais, o câncer de intestino pode não apresentar sintomas, por isso o diagnóstico precoce é tão importante. A principal estratégia para reduzir os casos da doença é a prevenção associada ao diagnóstico precoce. Exames como a colonoscopia são fundamentais para identificar alterações no intestino antes que elas se tornem um problema mais grave. De forma geral, especialistas recomendam iniciar a investigação preventiva por volta dos 45 anos, ou até antes disso, quando existe histórico familiar da doença. Esse tipo de acompanhamento permite identificar e remover pólipos precocemente, reduzindo significativamente o risco de desenvolvimento do câncer. Além dos exames, alguns hábitos também ajudam a diminuir as chances de desenvolver a doença. Manter uma alimentação rica em fibras, frutas e vegetais. Evitar alimentos ultraprocessados e carnes processadas em excesso. Praticar atividade física regularmente. Manter o peso corporal sob controle. E evitar o consumo excessivo de álcool e o tabagismo. Essas atitudes contribuem para uma melhor saúde intestinal e ajudam a reduzir fatores associados ao surgimento de tumores. O câncer de intestino é uma doença séria. Mas existe um ponto importante que precisa ser destacado. Em muitos casos, ele pode ser prevenido ou tratado com sucesso quando descoberto precocemente. Informação, acompanhamento médico e hábitos saudáveis fazem toda a diferença. Conhecer os sinais, realizar exames preventivos e cuidar da saúde no dia a dia são atitudes que podem reduzir o impacto da doença e aumentar significativamente as chances de diagnóstico precoce. Se você achou esse conteúdo útil, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Assim você ajuda esse tipo de informação importante a chegar a mais pessoas.